o senhor começa, porque tem cortado, eu estava olhando. Ótimo. Agora Beleza. sim. Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Essa é a nossa 15ª mesa redonda, né? Dentro do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social. É um tema em debate. Esse projeto de extensão é desenvolvido pela Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E já trouxe, assim, diversos professores e professoras para discutir, assim, para refletir sobre os grandes temas da educação musical. Então, tem sido um momento muito rico de aprendizado, todos saímos daqui nas quintas-feiras ricos, na verdade, em novos conhecimentos, novos saberes, e nós ficamos felizes com isso, né? Que apesar do momento, assim, de crise que nós vivemos, afinal de contas, são quase 135 mil pessoas que já perderam suas vidas, e nós nos solidarizamos com todas as famílias, com o Brasil, na verdade, continuamos alertando que é fundamental que nós continuemos em casa, continuemos protegendo nossas famílias e aguardando por um resultado favorável no que diz respeito às vacinas, né, e ao final, efetivamente, dessa pandemia, que tem deixado a gente, assim, muito triste. Mas, apesar disso, a crise não é um momento apenas do perigo, é um momento também de oportunidades, oportunidade para pensar, para repensar, para a gente rever o mundo, na verdade, rever as pessoas, rever a nossa relação com o mundo, com o meio ambiente, com as pessoas. E, nesse tempo, nós temos tido a oportunidade de repensar tudo isso. É bom citar também que o Pantanal está pegando fogo, que parte do Brasil está pegando fogo, e os conhecimentos, os saberes precisam, nesse momento, na verdade, fortalecer uma discussão por uma transformação social, né? O conhecimento efetivo agora é extremamente importante para que produza reais transformações, né? Daqui a pouco surge aí as novas gerações e, de certa forma, vão cobrar de nós, né, a nossa atuação que fizemos. Assistimos os jornais todos os dias e a notícia é sempre a mesma, né? Animais morrendo, a fauna, a flora sendo destruída. E o que temos feito para isso? As nossas discussões, por mais específicas que sejam, eu acredito assim que precisam estar sintonizadas com essas grandes mazelas sociais, com esses grandes problemas que têm acometido a nossa sociedade. Então, nós temos discutido, procurado fazer isso, mas as nossas discussões durante essas 15 mesas, elas têm procurado privilegiar essa associação da educação, de uma educação musical mais voltada para o ser humano, mais comprometida com o mundo, mais comprometida com o próximo. E assim, hoje não é diferente, porque o trabalho que nós vamos tratar hoje é exatamente sobre o ensino remoto, né? Sobre essa nova modalidade de ensino que se apresenta forçosamente para nós. Eu falo forçosamente porque ninguém planejou isso, muito embora as tecnologias aí estivessem à disposição, à nossa disposição há algum tempo, a gente pouca importância ou nenhuma importância acabou dando, acreditando que esse momento nunca chegaria, de uma necessidade efetiva dessas tecnologias. Mas o fato é que chegou. Chegou o momento em que a nossa, talvez, única opção seja realmente dominar as tecnologias e, digamos assim, fortalecer a discussão em torno de políticas públicas que possam efetivamente favorecer que todos os nossos alunos, nossos discentes, na verdade, tenham acesso e que o ensino remoto seja efetivamente uma modalidade justa para todos, que todos tenham acesso, que todos tenham direito, que todos possam, na verdade, se conectar. E que o ensino remoto não seja apenas o aprofundamento das desigualdades sociais, né? Então, eu quero, assim, agradecer muito a presença da professora Cristina, que está aqui conosco sempre, na verdade, para discutir esses temas. Ao professor Júlio, que eu tive o privilégio de conhecer em uma banca na universidade. Agradecer também à professora Ana Margarida, que tive o privilégio de ser colega dela na Universidade Federal do Pará, isso em 1997 a 1999, e é muito bom poder revê-la, professora, novamente aqui conosco, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco para discutir essa nova situação.
Não temos receitas, é claro, não temos fórmulas, cada contexto, cada região, cada instituição tem procurado, na verdade, se esforçar para que todos os nossos alunos tenham acesso efetivo às tecnologias e acesso, na verdade, ao conhecimento pelo ensino remoto. E hoje a gente vai discutir um pouco, refletir um pouco sobre as possibilidades, mas também sobre as impossibilidades, aquelas coisas que nós, no ensino remoto, possivelmente não conseguiremos fazer. Então, inicialmente, a palavra à professora Cristina. Pode ser, professora Cristina. Eu vou apresentar a professora Cristina. Na verdade, nós temos outros alunos aqui, professora, de outros locais aqui do Pará. Então, eu queria lhe apresentar primeiro, tá? E aí já abrir seu microfone para que a senhora fique à vontade para compartilhar um pouco sobre a sua experiência nesse novo tempo em que estamos vivendo. Então, a professora Cristina, ela é pós-doutora, doutora e mestre em educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em informática na educação, com ênfase em instrumentação, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É licenciada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordena o curso de especialização em educação musical na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade de Montenegro. Ela é professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Litoral Norte, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, orientadora de bolsistas de iniciação científica e extensão em música e artes pela FAPERGS, CNPq e UERGS, coordenadora dos grupos de pesquisa Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação Musical, diferentes tempos e espaços, registrados no CNPq, vinculados ao UERGS. Ela é coordenadora da Biblioteca e do Núcleo Cultura, Ciências e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical e integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e da Fundação Santos Hermann. Então, professora Cristina, fique à vontade, a palavra é sua. Eu queria só pedir que os demais, por gentileza, desativassem suas câmeras e seus microfones, tá, para que nós pudéssemos ter um melhor acesso aqui, uma maior rapidez aqui na nosso mosaico, tá bom? Grande abraço a todos e boa mesa. Que bom. Então, muito obrigada, professor Augusto, pela introdução. Muito obrigada, principalmente pela parceria que a gente tem, acredito que já vamos daqui a pouco para o 4º ano de parceria e um trabalho muito profícuo, norte e sul do Brasil. Muito obrigada pela presença de todos e todas aqui. É muito importante nós podermos nos reunir às quintas-feiras para falar sobre diversas temáticas relativas à educação musical, então. Muito obrigada, então, pelos participantes da mesa, meu querido colega Júlio, e todas que estão aqui também, porque isso nos ajuda muito a nós pensarmos o nosso trabalho, né, de educação musical. Em relação à temática do nosso encontro de hoje, que traz esse grande desafio, pelo qual nós estamos passando, eu entendo que nós podemos observar e analisar sob diversos pontos de vista esse momento Cristina, que nós estamos. Estão me ouvindo? Professora Cristina, desculpa, é porque está cortando um pouquinho a sua fala. Que pena, deve ser a minha internet. Então, vamos ver. Está cortando o som e a voz? Está cortando, exatamente. Está cortando? Quem sabe, professor Augusto? Cris. Oi, fala, amor. Mas, para mim, não. Deve ser alguma coisa da sala mesmo. Pode ser a minha internet. Tá bom, não está cortando aqui também, tá ótimo. Ótimo, então é minha internet, pronto. Tá, perfeito, mas vamos lá. Vamos tentando se ajudar aí. Qualquer coisa, os demais estão escutando? Fábio cortou, e agora, como é que tá? Agora tá bom, só foi bem no comecinho. Tá bom. Qualquer coisa vocês digam, porque aí senão daqui a pouco eu fico falando sozinho aqui. É muito doido. Tá, fica travada, a gente avisa. Tá dê uma olhadinha de vez em quando no chat lá, por favor. Perfeito. Olharei sim, até vou deixar abertinho aqui. Então tá. Então,
E justamente isso que está acontecendo agora é um dos grandes desafios para nós, né? Que estamos, então, trabalhando online, e vou dizer que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul começou nós já estamos no segundo semestre de 2020, então estamos começando esta semana, no segundo semestre, tivemos um desafio enorme, enorme mesmo, para podermos começar. Houve uma série de discussões a respeito, para ver como que nós poderíamos trabalhar. O professor Júlio também vai poder trazer o depoimento dele nesse sentido. E quais foram os nossos desafios? O primeiro deles, que eu posso dizer para vocês, então, assim, tivemos coisas boas e coisas que foram muito desafiadoras, né? O que eu quero lhes dizer? Vamos começar com um aspecto positivo, né? O que foi positivo, me parece? Acho que nós tivemos mais aspectos positivos do que desafiadores, né? Um aspecto positivo, o grande engajamento que nós tivemos dos nossos colegas professores e professoras da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E isso, eu quero dizer, que foi um esforço coletivo de todo mundo, que não sabia, a grande maioria não sabia trabalhar, por exemplo, com o Moodle, que é o sistema oficial que a gente já tinha na nossa universidade, mas que, devo dizer, poucos trabalhavam com o Moodle. Eu, particularmente, não trabalhava com o Moodle. E aí a gente vê que, muitas vezes, a dor ensina a gemer, né? Então, em pouquíssimo tempo, eu tive que aprender. Então, a trabalhar no Moodle, e não somente no Moodle, porque também os nossos alunos, a grande maioria, não dominava o Moodle, ou tampouco tinha entrado em algum momento. Então, também os nossos alunos, e eu faço um destaque positivo para isso, se enlouqueceram, grande parte deles, para entrar. Claro, gente, que não é todo mundo que entrou, e isso é algo que nós temos que ter clareza. Então, este é um desafio. E aí, conversando anteriormente com o professor Augusto e refletindo sobre isso, também nós temos essa preocupação do efetivo, da efetiva inserção dos nossos alunos nesse processo. E muitas vezes ocasionou a exclusão. E isso a gente tem que pensar, nós temos que pensar e tentar dirimir esses problemas. Então, um aspecto positivo, o engajamento dos professores. Outro aspecto positivo, o engajamento dos nossos estudantes. Um outro aspecto positivo que eu trago para vocês, a participação em praticamente todas as aulas que nós fizemos de modo síncrono. Ou seja, aquelas aulas que aconteceram em tempo real, como nós, por exemplo, aqui estamos conversando, cada um na sua casa, enfim, no seu espaço, mas estamos juntos neste momento. Grande parcela dos meus estudantes, eu tive pouquíssimos que faltaram a um ou outro encontro. Então, nesse sentido, isso também foi um aspecto positivo. É claro que nós tivemos e temos ainda muitos desafios. A própria questão que aconteceu aqui, que daqui a pouco alguns escutam, outros não me escutam, isso é desafiador, né? Por quê? Porque nós temos problemas de internet, de banda larga, que não é tão larga assim, que a gente paga um valor pela internet e pouco a gente recebe, inclusive, pelo que a gente paga em termos de internet e banda larga. Então, esse é um desafio para nós. O desafio de ter os equipamentos, né? Ou mesmo, eu anteriormente, eu tinha uma câmera, tive que comprar uma câmera para poder funcionar mais e melhor, porque a minha do notebook não era boa. Então, são muitos desafios também. Em relação à nossa universidade, então eu posso falar numa perspectiva de graduação, que eu sou professora da graduação, ministrei 2 componentes curriculares no semestre passado, então foram menos componentes,
porque senão, com certeza, nós não conseguiríamos. Ministrei 2 componentes no mestrado também, a gente está com o professor Eduardo Pacheco aqui, que é meu coordenador do mestrado, do programa de pós-graduação em educação, mestrado profissional da UERGS, e também na especialização que eu coordeno, também ministrei 2 componentes ali e também orientando. Em relação às orientações, esse foi um aspecto muito positivo. Consegui mais e melhor orientar os meus estudantes neste semestre, porque me dei conta que nós poderíamos fazer isso de modo remoto. E isso eu não tinha me dado conta antes. Então, esse foi um aspecto positivo. Agora, o que também nós temos que pensar? Em relação às atividades mais práticas, e aí vamos entender que nós estamos em curso de licenciatura em música, e nós temos o ensino dos instrumentos também, o professor Júlio vai falar sobre isso, ele é professor de canto e professor de acordeon também. Aí nós temos um desafio, porque em relação ao canto, principalmente, né? Eu não estou vendo o corpo do meu aluno ali, o que está acontecendo no seu corpo, a respiração e tal. Esse é um problema para nós trabalharmos e pensarmos, então, em como melhorar isso. De modo que o que eu quero trazer para vocês nessa tarde de hoje, e acho que tem um pouco a ver também com a minha pessoa, eu vejo de uma maneira positiva, principalmente. Tá? O pessoal brinca comigo, diz que eu sou meio poliana, né? Mas eu vejo assim que foram aspectos positivos. Mas nós temos muita coisa a melhorar. E nós precisamos, e esse é um recado que eu deixo aqui, já conversei inclusive com o professor Augusto, nós precisamos escutar os nossos estudantes, as nossas estudantes, como eles estão se sentindo, elas estão se sentindo, como é que está sendo esse aprendizado, para que a gente possa ajudar. E para terminar a minha fala e deixar para os colegas falarem e depois a gente poder fazer essas discussões a respeito, eu entendo que também muita coisa a gente pensa de um lado também e nós temos que ouvir os nossos estudantes. Como é que isso está acontecendo? Como nós podemos melhorar? E nesse sentido, nós temos que ser mais compreensivos também com as pessoas como um todo, isso sempre. Mas neste momento e com os nossos alunos, entender que muitas vezes o fechar uma câmera, e às vezes a gente pode até se surpreender isso, quando não lhe é solicitado fechar a câmera, pode ser um aspecto também da pessoa ser um pouco mais tímida, estar com receio do seu espaço, né, com receio de mostrar, inclusive, o local onde está, e pode ser uma série de coisas. Então, não julgar inicialmente o que está acontecendo e irmos em busca dos nossos alunos, né? Quase pelo cangote, muitas vezes a gente vai buscá-los porque eles talvez tenham receio de começar nesse processo e nós, como professores e professoras, podemos ajudar nesse sentido, né? Também precisamos ser ajudados porque estamos enlouquecidos neste momento, mas nesse processo com os estudantes, a gente que tem um pouco mais de formação por estarmos mais tempo nessa caminhada, entendê-los mais, né, e ajudá-los, porque tudo isso vai passar, e no final, quando eles se formarem, enfim, nós seremos e somos todos colegas, né? Então, nos ajudarmos nesse sentido, e queria, então, escutar um pouquinho também dos colegas, o que pensaram a respeito do que está acontecendo, e muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês. Muito obrigado, professora Cristina. E a senhora traz aqui questões muito importantes já para a gente fazer uma discussão. Eu quero informar para os alunos, para os professores que estão aí presentes, para vocês, se desejarem fazer alguma pergunta, alguma consideração, eu acho que é muito oportuno que nós façamos essa reflexão. E eu quero aproveitar assim, o que a professora trouxe para nós, para dizer que escutar os alunos é fundamental agora, né? É fundamental que realmente a gente tenha uma impressão, ou, na verdade, uma leitura do que os alunos pensam sobre isso. E pensando nisso, na nossa próxima mesa de quinta-feira, vai ser constituída exatamente por alunos.
que vão trazer exatamente como estão se sentindo nesse novo momento. É importante a gente trazer também aqui, e aí eu provoco um pouquinho para que a gente reflita, não que isso seja verdade absoluta ou razão absoluta, mas a ideia é que a gente provoque aqui algumas discussões em torno dessa temática. E uma das discussões, pelo menos no Pará, que nós temos acompanhado, a professora Cristina, a professora Ana, o professor Júlio e os demais presentes, é que exatamente o governo do estado do Pará está cumprindo uma agenda, na verdade, uma agenda nacional de precarização e desmonte da universidade pública brasileira, né? Não é de hoje, nós sabemos disso, que os professores passam por um processo contínuo de desvalorização, que a educação, na verdade, vem sofrendo cortes imensos na área, né? E que não há nenhuma intenção em, digamos assim, ajudar ou investir, melhor dizendo, na educação. Isso faz com que, por outro lado, os conselhos universitários, na verdade, eles se coloquem como, de certa forma, como ditadores, no sentido de ditar normas para que os professores atuem. Por exemplo, na Universidade do Estado do Pará, o Conselho Superior, na verdade, da universidade, determinou que os professores retornassem de forma híbrida e também só remotamente. O centro no qual eu estou ligado, ele resolveu voltar de forma remota, né? Então, nós sabemos as particularidades, as dificuldades em torno, não apenas do domínio das plataformas digitais, mas o problema não é esse, o problema não é efetivamente o domínio das plataformas digitais, mas exatamente a questão da equidade no que diz respeito à oportunidade para que os alunos, na verdade, possam ter acesso à internet. Nós temos casos, por exemplo, de alunos da cidade de Colares, né, que hoje mesmo eu conversei com alguns e me disseram que não tem condições não tem internet para poder acompanhar as aulas. Então, essas questões nos preocupam bastante, porque muitas vezes eu penso assim, uma coisa bem pessoal minha, eu estou dando a minha aula para os alunos ali, 10 alunos, 12 alunos, e eu fico me perguntando, e os outros alunos que não conseguiram? Então, na nossa, digamos assim, na nossa realidade, isso é muito preocupante, porque não existe um planejamento, uma estratégia para o ano que vem, por exemplo. Algumas disciplinas, se alguns alunos não cursarem uma determinada disciplina esse semestre agora, no semestre que vem não há nenhuma possibilidade de ele cursar. Por quê? A disciplina não será oferecida. Então, não há garantias para esse retorno, na verdade. Então, isso nos preocupa e nos deixa, na verdade, assim, atentos para que realmente esse modelo, essa modalidade, como disse a professora Cristina, não seja apenas, não aprofunde essa desigualdade social, né? É importante que a gente, como disse a professora, nós insistamos, digamos assim, no sentido de efetivamente buscar estratégias para que todos os nossos estudantes, na verdade, tenham o mesmo acesso, certo? Se eu gostaria de falar alguma coisa, professora Cristina? Não, é exatamente isso, assim, né? E quero dizer que também para a gente, como professor, encontrar os alunos é muito importante. Isso dá uma possibilidade da gente ter uma sanidade também, né? De não parar, né? Então é só isso, assim, eu sou muito grata aos meus alunos e minhas alunas, que estão muitos aqui também. Quero dizer que eles me dão alegria nesses encontros que a gente está tendo, tá? Legal, muito bom. Nós vamos agora passar, então, vamos ouvir um pouquinho o professor Júlio, que também, sem dúvida nenhuma, traz para nós importantes reflexões a respeito do ensino remoto. O professor Júlio César Pires Pereira, ele é natural de São Luís Gonzaga, ele é professor assistente do curso de Música e Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e professor do curso de Música da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo. Ele é mestre em Educação e Arte pela Universidade Federal de Santa Maria e é especialista em Metodologia do Ensino de Artes pela Uninter. Ele é graduado em Música pela Universidade Federal de Santa Maria e formado em Acordeon, Teoria e Solfejo pelo Conservatório de Música Carlos Gomes, de Santa Maria.
é maestro da Orquestra Filarmônica Vêneta de Silveira Martins, integrante do grupo vocal a capela Voca Pampa, músico e compositor, tem experiência na área de artes, com ênfase em música e em educação musical, atuando principalmente nos seguintes temas: produção musical, recital, linguagem e apreciação musical, canto, acordeon e orientação pedagógica. Professor Júlio, seja muito bem-vindo, fique à vontade, só tem de 15 a 20 minutos para trazer para nós algumas reflexões, e quando estiver chegando nos 15 minutos, eu abro o microfone aqui e lhe informo. Muito obrigado, está com o senhor a palavra. Vou começar assim, então. Estão me ouvindo bem, hein? Muito bem. Me despedi sem palavras da missioneira paisagem, nas barras da madrugada em que abandonei meus demais. O coração de gaiteiro já tinha alçado viagem, há tempo andava na estrada e agora eu ia de atrás. E a velha São Luís Gonzaga ficou na luz das retinas quando eu entrei na Argentina de balsa por São Tomé e um gendarme me perguntou o que levava. E eu lhe disse: a alma atada na gaita e a vida num chamamé. Guri que nasce gaiteiro não anda no seu destino. Vem ao mundo peregrino dos sonhos de um pago inteiro. E se ele for mensageiro do pampa que nos iguala, sua canção quando fala por todo o campeiro. O coração de gaiteiro aprende tudo de ouvir. Por isso canta sentido a sina de um meu canteiro. Se a fome muda um costeiro, o verso traz a mobília e a garganta se desencina no caos de um cabordeiro. Deixa que queiras me queimando, deixa que vá batendo. Se o coração tá querendo, mandei eu tô cantando. Por culpa desta cordiona, que mera vida me mata, já tá na capa da gaita, o coração vai ter. Um pago sem o gaiteiro é um mato sem passarada, é noite sem madrugada, é rancho sem candeeiro. Por isso todo gaiteiro responde a sua existência, levando a voz da querência como se fosse um tropeiro. Às vezes fico pensando que um coração de gaiteiro, por nunca ter paradeiro, vai acabar me matando. Então eu sigo teimando pra ver quem cansa primeiro, mas coração de gaiteiro morre batendo e tocando. Deixa que queime queimando, deixa que vá batendo. Se o coração tá querendo, mandei eu tô cantando. Por culpa desta cordiona, que me vida e me mata, já tá na cara
Desculpa, assim, começar nessa forma, mas eu acredito, assim, que nós trabalhamos com música, com educação musical, e eu percebo, assim, que a gente participa de vários encontros, de várias situações, e a música, ela não participa efetivamente do encontro, porque a gente discute, a gente fala, isso é necessário, é super importante, precisamos disso, mas eu acho que a gente precisa vitaminar os nossos encontros, deixar o ambiente mais leve, né? E eu acredito que isso é uma forma da gente ter as pessoas até mais imersas dentro desse momento que a gente vive, dessas coisas da educação musical que a gente vem discutindo há algum tempo. Tá? E para complementar também o currículo que o professor Carlos mencionou, essa música ela traz, conta uma história, me identifico com ela porque conta a minha história. Eu tenho toda uma história dentro da música e da educação musical, sempre com esse instrumento aqui, sempre com o acordeon. Ele me levou para todas as partes do mundo da música e aonde eu pude estar, sempre em função desse instrumento. Eu acredito muito que a gente tem que estar sempre expondo aquilo que é a nossa identidade, e essa é a minha identidade. Especificamente, eu fiz uma troca de chapéu proposital, porque nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul o mês do gaúcho, né, uma semana farroupilha atípica. Esses dias todos aqui, estaremos aqui no Rio Grande do Sul, tocando gaita por todos os recantos do estado, com eventos, com bailes, com shows, com momentos culturais ligados à nossa história do Rio Grande do Sul, à nossa cultura. E como em todos os lugares do Brasil, estamos em casa. E eu fiz isso também porque eu me sinto aqui, nesse momento, dividindo a tela com vocês em casa, porque eu estou com colegas, professores, com alunos da nossa universidade estadual, que também têm trajetórias e estão ligados muitas vezes à nossa cultura, seja ela local, né? Vamos dizer assim, nós temos alunos que trabalham com outros estilos musicais, mas que são dentro do Rio Grande do Sul, mas estão atuando, né? Nós temos várias regiões do estado onde a cultura alemã predomina num lugar, a cultura italiana predomina no outro, a região de fronteira predomina uma outra cultura, vamos dizer assim, uma outra influência, certo? Mas a gente está aqui para falar nessa mesa redonda, um agradecimento muito especial à professora Cristina e ao professor Carlos por esse momento, por esse convite, né, para a gente falar sobre essa experiência, essa vivência das aulas remotas, né? E desde que começamos lá em março, nós tivemos a primeira semana de aula presencial, assim, e aí em seguida, na segunda semana, tivemos que parar tudo, ficamos assim meio perdidos, não sabíamos o que fazer, e a professora Cristina muito bem relatou sobre esse engajamento de toda a universidade, de todo o corpo docente, o pessoal se disponibilizando a treinar e a ensinar os demais colegas a como poderíamos agir nesse momento, né? Fizemos cursos, fizemos treinamentos para entender como é que funcionava a ferramenta do Moodle, e então, já direcionando assim a minha fala para esse contexto do ensino remoto, né, eu tive algumas dificuldades, assim como todos tiveram, com relação a essa ferramenta do Moodle, que a gente até, a gente nas aulas presenciais usa outras ferramentas. Eu usei Facebook para compartilhar arquivos com os alunos, usei o WhatsApp, e e-mail, então a gente trocava essas informações e a gente enviava
material, os conteúdos para os alunos por esse meio. E o Moodle a gente não utilizava na forma, eu pelo menos não utilizava na forma presencial. Então, contando essa trajetória aí da entrada do ensino remoto, no começo, logo em seguida, na segunda, terceira semana, eu mantive o contato com os alunos através de outras ferramentas. Eu utilizei o Zoom, em algum encontro, utilizei Reunião Fácil, que também é do Google, com os alunos, e mantive os encontros, mesmo informalmente, com os alunos de instrumentos, sendo que as disciplinas coletivas, que era a expressão vocal, a gente eu não pude fazer, não tinha ideia de como fazer, porque a gente precisa trabalhar de uma outra forma. Mas no instrumento, a gente começou a fazer os encontros primeiro coletivamente, com os alunos do instrumento, e depois eu já dei algumas aulas para eles individuais, aí começamos a entender como é que funcionavam as outras ferramentas, o Meet, e em seguida, então, de forma formal, tá? No formato que a universidade disponibilizou para nós, eu comecei a trabalhar através do Moodle nas primeiras semanas, e dentro do Moodle tinha uma ferramenta lá das videoaulas, mas sempre as aulas síncronas. As aulas assíncronas, eu trabalhei com os alunos, passava exercícios técnicos e trabalhos da parte do conteúdo do instrumento, e eles gravavam e me davam um retorno, e eu dava um feedback para eles do que precisaria trabalhar, e assim foi o assíncrono do início. Porém, a universidade não estava mais disponibilizando que as aulas ficassem gravadas, e aí eu migrei definitivamente para o Meet, fiquei só no Google Meet, porque ali eu conseguia, a gente dava aula, e ao mesmo tempo que gravava essa aula, possibilitava aos alunos o acesso à aula novamente, para que ele revisasse aquilo que a gente havia conversado, aquilo que a gente tinha trocado de conhecimento, e os alunos gostaram muito disso, porque eles tinham a possibilidade de revisar o conteúdo trabalhado na aula. Isso foi conversado com eles durante o semestre, no final do semestre, principalmente, eu questionei eles para que falassem sobre a forma como foi conduzido o semestre, e eles alguns até relataram que tinham gostado mais do que as aulas presenciais, porque as aulas presenciais, como não eram gravadas, muitas coisas que a gente conversava e muitas orientações que a gente dava na aula presencial, em seguida, no outro dia, se ele não desse uma revisada, esquecia, enfim, só num próximo encontro a gente ele revisaria isso. Então, essa é a parte boa, né, que eu considero uma parte positiva dessas aulas, através de aulas remotas, né, e eu, a partir disso, então, fiz todas as aulas síncronas, não fiz mais assíncronas. Os alunos tinham tinham a possibilidade de acesso, né, das aulas gravadas, estão todas armazenadas lá, e hoje, um pouquinho antes do nosso encontro, já retomamos o segundo semestre desse 2020, já estava dando uma aula aqui, a primeira aula do semestre para um dos alunos, já da mesma forma. Bueno, passando para uma outra situação, então são duas situações, né, que eu tive. No início, trabalhando através do Moodle, eu achei por bem, e utilizando também como ferramenta auxiliar, aí, como nesse contexto, todas por exemplo, o link como a gente fez a nossa reunião, eu passava pelo WhatsApp e também no agendamento do Google. A gente vai lá no Google Agenda e põe lá os horários da aula, combinada com os alunos, coloca o e-mail do aluno, o próprio aluno recebe o e-mail dizendo das aulas, avisando eles que eles têm a aula, né? Hoje à tarde, às 16 horas, tinha aula com o aluno recebeu o e-mail e junto o link já para entrar na aula. Então, esse é uma das coisas também bem práticas, porque até assim, no dia que eu tenho as aulas, eu mando um recadinho lá no WhatsApp, daqui a pouco, então, eu estou mandando o link para a gente iniciar a nossa aula, mas mesmo assim não há necessidade para o próprio aluno
ele recebe o e-mail, né, no institucional da sua aula. Então, foi bem positivo isso, né. Não tive problemas nenhum de alunos faltando, a gente não teve esse problema, foi outro ponto positivo, né. Não teve problema em algum momento, talvez o aluno tivesse problema naquele horário, ou a internet caiu, ou faltou a luz. Eu tive, realmente, algum momento, a luz na minha casa faltou, até a internet também, as questões que a professora Cristina colocou da internet, né? A internet, para nós professores, a instituição não forneceu a internet para os professores, porque é uma nova forma de trabalho, onde a gente tem um planejamento familiar, onde a gente tem um nosso planejamento pessoal, familiar, cada um tem a sua internet de acordo com a sua necessidade. A partir do momento que tu começa a trabalhar em casa, aí as necessidades são diferentes. Então, isso, nesse aspecto, não foi muito legal, mas a instituição não disponibilizou para os professores mais internet para trabalhar. Assim como, em algumas situações, os próprios alunos tiveram a possibilidade da instituição fornecer a internet para os alunos, mas também não era para todos, né? Nós temos aí em torno de 5 mil alunos e não foi para todos, né? Então, isso foi um certo problema, assim, que a gente teve. Mas, com relação às aulas, as minhas aulas com os meus alunos, as de instrumento, eu não tive problema nenhum. Com relação às aulas coletivas, aí já é mais complicado, né? Eu não disponibilizei as disciplinas coletivas porque a gente precisa estar junto. Nessa aula de canto, eu acho que tem que estar junto, porque as correções são na hora. Como tem um delay, né? Não tem como tu trabalhar a técnica vocal, por exemplo, com um aluno, com os exercícios, numa sequência, de uma forma coletiva, principalmente, né? É claro que tu mostra para o aluno, eu estou tendo essa experiência na Universidade de Passo Fundo, lá, de trabalhar com o canto, mas aí também é canto individual, né? Eu trabalho individual com os alunos, então também é um sistema parecido com o do acordeon, só que a questão toda de tu trabalhar um desenho, uma melodia ou uma vocalize com o aluno, não é síncrono. Então, tu faz todos os exercícios ali, imaginando que o aluno está... Primeiro, tu faz com o aluno com o microfone desligado, vai fazendo, subindo meio tom e descendo, tu não sabe se o aluno está emitindo o som da forma correta, e aí... Depois tu passa o exercício, faz o desenho, o aluno faz a capela. Dá para trabalhar assim. Eu estou conseguindo trabalhar dessa forma, estou achando bem interessante e está dando para trabalhar. Só que tem a questão toda do repertório. O aluno não tem em casa um pianista correpetidor para acompanhar ele. Ninguém tem, nem na própria instituição, muitas vezes, tu não tem. A não ser que tu tenha um bolsista lá disponível nas aulas presenciais. Muitas vezes a universidade tem um aluno de piano lá que é bolsista para acompanhar os alunos do canto, dos instrumentos de sopro, enfim, dos outros instrumentos. Mas nem todas as universidades têm isso. Tu imagina agora no ensino remoto, trabalhar repertório com o aluno, né? Tem que pegar gravações, enfim, o aluno vai cantar junto, tem que achar formas, né? Mas essa é uma dificuldade, então, para o canto com relação ao trabalho de repertório, né? E mais as outras orientações, vai trabalhar com respiração, aí tu pode tranquilamente observar o aluno através do vídeo, né? Aí tu aproxima, se distancia um pouco da câmera e tal, tu consegue visualizar. Mas, assim, aquela correção em tempo real, assim, não tem, né? Pelo menos, para te usar essas ferramentas em tempo real, é inviável, né? Um absurdo o preço dessas coisas. Existe, mas a gente não tem essa possibilidade. Nós estamos falando de instituições públicas, né? Que demanda uma série de fatores para que se consiga um trabalho de ter ferramentas boas para se trabalhar. E, bom, esse é meu depoimento. Talvez eu tenha deixado passar algumas coisas assim, mas, de repente, no decorrer nosso diálogo aqui, eu vá lembrando de outras coisas e a gente vá conversando. Eu só peço
a desculpa com relação a... Eu coloquei um contexto de música dentro da nossa reunião, mas, e até peço aos colegas, assim, sempre que a gente for fazer, que a gente coloque, a gente está trabalhando com música, por que não colocar música nos nossos diálogos, né? Assim, às vezes a gente tem umas discussões mais fortes, né? Umas reflexões maiores, e aí a música vem para dar uma aliviada, tá? É isso. Obrigado, professor Júlio. Obrigado por nos presentear com essa música. Isso aí, muito obrigado. E a ideia é exatamente essa. Quem sabe nos futuros a gente reserva. Nós já tivemos aqui momentos com uma apresentação musical e vamos retomar isso, sim, porque a gente considera que é fundamental. A gente, na verdade, ter um momento, né, específico de música, né? Muito obrigado pela sua participação e pelas suas reflexões extremamente importante para nós aqui, para a gente repensar, ou para a gente pensar sobre essa modalidade de ensino, né, o ensino remoto. Mas eu tenho uma pergunta só para a gente, antes de passar para a professora Ana Margarida, eu tenho uma pergunta para fazer, que a professora Cristina ou o senhor podem responder, mas a partir de quando vocês começaram o planejamento para o ensino remoto? Quando começou esse planejamento? Professora Cristina. Oi. Então, na verdade, nós tivemos um bom tempo discutindo sobre isso, né? Isso aconteceu na instância da UERGS, da própria reitoria, então, fazendo uma consulta aos professores, e essas discussões, assim, nós tivemos também, por exemplo, questionários, envio de formulários aos professores, sabendo dos materiais que estavam disponíveis ou não estavam disponíveis. Então, houve essa instância de discussão e houve uma resolução do nosso conselho universitário para que, então, nós começássemos com esse trabalho. Mas vamos pensar, assim, que de março, né, aconteceu essa parada, em abril a gente parou um pouco, mas logo em seguida, e vamos dizer aí meados de abril, que eu me recordo, a UERGS começou então a fazer essas consultas em diversas instâncias. Na instância da especialização que eu coordeno, aconteceu também aí por volta de maio, por aí, a gente começou também a se articular, e efetivamente, em 6 de junho, a especialização nossa começou. Então, foi um tempo recorde, eu entendo, assim, de organização. É que também, para que a gente possa entender também o contexto da UERGS, e daqui a pouco o professor Eduardo também, se quiser contribuir, acho que será bem importante, nós temos uma cobrança extremamente forte e pesada em relação à nossa universidade no estado do Rio Grande do Sul. Eu brinco, que não é uma brincadeira muito boa, mas assim, nós somos a maldita Geni, muitas vezes, né? O pessoal, né, Júlio, briga com a gente, e porque para que tem essa universidade, enfim. Mas, então, nesse sentido, nós nos sentimos sempre muito mexidos com essas coisas, estão sempre questionando a nossa existência. Então, eu acho que também, pode ser a minha forma de ver, que a UERGS se movimentou de uma maneira muito rápida para mostrar que a gente está aí, né? Que a gente está aí trabalhando. Mas, efetivamente, abril, maio, a gente já estava com algumas discussões muito fortes. Obrigado, professora. Eu imagino que o Consum deve ter, na verdade, agido, se movimentar, então, dos relatórios, dos formulários, das respostas que os docentes deram, não é isso? Exatamente. E claro que não pensem vocês que isso foi tranquilo, porque assim como nós começamos e alguns professores queriam começar, outros tantos não quiseram e estavam assim muito mexidos. E muita gente também adoentada, no sentido, inclusive,
espiritual ou afetivo, vamos dizer assim, que foi muito difícil. As pessoas, assim, se sentindo de uma maneira muito difícil de começar. Então, não foi uma coisa tranquila. E depois também na instância dos estudantes, e também não pensem que é algo tranquilo isso, porque muitos estudantes também não tiveram acesso. Então, houve essas consultas, tanto ao corpo docente quanto ao corpo discente também, para tentar organizar essas questões. Mas assim, Cristina, só para contribuir com a fala da Cristina, Fique à vontade. professor Carlos, nós tivemos, assim, entre os professores de colegiado, várias reuniões, assim, a gente teve, assim, como a gente não estava trabalhando com as aulas, nós tínhamos tempo de poder dialogar entre os colegas. Então, nós, do Colegiado de Música, fizemos várias reuniões, porque vinha, assim, as pessoas se reuniam a nível de reitoria e tal, e mandavam algumas orientações. Também eles estavam aprendendo a lidar com isso. Então, a gente foi, assim, depois de muita discussão, assim, foram discussões calorosas, mas amistosas, né? Então, a gente teve várias reuniões, e aí também os alunos se reuniram, eles também discutiram em assembleia, fizeram reuniões virtuais e dialogaram com isso. No começo, a gente, vai ser disponibilizada uma disciplina por professor, aí depois as discussões se encaminharam para disponibilizar mais disciplinas para cada professor. Aí alunos também que tinham essa dificuldade de ter a internet e tal, que tiveram a possibilidade de trancamento, sem prejuízos, por exemplo, sem contar no jubilamento, por exemplo, do curso, né? Então, tudo isso foi discutido, né? Foi discutido no âmbito dos docentes, e também os discentes se reuniram e discutiram muito isso, né? Muitos alunos optaram por não fazer, achando que poderiam ter prejuízos na sua busca de conhecimento, enfim, no seu aprendizado, mas acredito que tudo são tudo experiências, são vivências, né? Hoje a gente já tem uma outra visão de como trabalhar com isso, e que poderá, quando a gente voltar, por exemplo, ao presencial, isso a gente vai ter muitas outras possibilidades, né, de trabalhar com os próprios alunos. Então, essas discussões, no começo, assim, a gente se sentia um pouco perdido, era, como diz a professora Cristina, era um loquedo, né? Eram umas discussões, mas a gente conseguiu, começamos, e acho que agora está muito mais fácil da gente conduzir a partir do que já foi feito. Legal. Professora... Desculpa só interromper. Pode Uma falar, coisa pode que falar. eu falei, assim, eu entendo que o grupo de professores de música se uniu muito mais. Nós somos um outro grupo agora. E isso foi extremamente importante. Tanto que, assim, nessa união nós conseguimos resolver diversas questões. Isso foi muito positivo. Professor, optaram por não fazer o ensino remoto. Trancou, professor Carlos, podia repetir a tua fala desde o início? Eu pergunto o seguinte, os alunos que não optaram por fazer, aliás, que optaram por não fazer o ensino remoto, como será oferecida essa disciplina no próximo semestre? Como é que funciona isso para vocês aí? Na verdade, houve isso, né? Nós não vamos tapar o sol com a peneira, nós estamos com um delay aí no curso, muitas disciplinas não foram oferecidas. O que a gente está fazendo neste semestre agora? Tentando organizar e oferecer disciplinas que são importantes para os alunos, mas a gente está entendendo que isso vai se estender, né? Por exemplo, eu estou oferecendo História da Música 1, que é necessário e que não foi oferecida no semestre passado. Então, esse olhar, até em se tratando da questão do jubilamento, ou do não jubilamento, né? Porque a UERGS, a nossa, ela é diferente. Os alunos fazem em 4 anos e tem mais a metade do tempo para finalizar, ou seja, é em 6 anos. É diferente de outras instituições que têm um tempo mais alargado. Mas é claro que isso vai ser olhado com outros olhos, e nós vamos, então, não prejudicar os alunos, e justamente o que o professor Júlio disse, de não jubilar, ou mesmo aquele aluno que não estava matriculado em nada, e se isso acontece na UERGS,
perde o vínculo, isso não foi considerado neste momento. Então, está se tendo todo um olhar de toda a universidade. E isso, assim, eu quero destacar, e acho importante, assim, a nossa universidade, ela teve uma resposta rápida, importante para esse momento. Temos falhas? Muitas, mas esse olhar carinhoso em relação ao estudante está sendo visto. E agora, naqueles estudantes, por exemplo, que teriam que se formar e que não conseguiram fazer disciplinas, nós chamamos de eletivas, não sei, são optativas, enfim, opcionais para vocês, nós estamos oferecendo. Eu, por exemplo, estou oferecendo dentro da minha disciplina de História da Música para o pessoal fazer, para que possam se formar também, né? Então, acho que isso, assim, se teve esse cuidado. Legal. Obrigado, professora Cristina, professor Júlio. Eu queria convidar a professora Ana Margarida para estar trazendo também suas considerações, suas reflexões em torno do tema, né? A professora Ana Margarida, ela possui formação técnica em piano e percussão pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, de Belém do Pará. Ela possui a graduação em licenciatura plena em Educação Artística, Música, pela Universidade do Estado do Pará. Ela possui o mestrado em Musicologia pela Universidade de São Paulo, em 2002, e doutorado em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, 2009. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do Pará e tem experiência na área de artes, com ênfase em música. Assim, eu fico assim, muito feliz de ter a professora Ana Margarida conosco, inclusive inaugurando, quem sabe, uma nova parceria com a Universidade Federal do Pará, para que nós tenhamos nas futuras mesas outros professores também, outras professoras, trazendo para nós um pouco, né, da sua experiência, da sua vivência na educação e educação musical. Então, professora, a senhora pode abrir o microfone se desejar, a câmera, e está com a senhora a palavra. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar dividindo as ideias, as sugestões, os históricos aqui com vocês. Eu vou ser rapidinha aqui, eu fiz uma... Acho que não está vindo, acho que tu não abriu a câmera, professora. Ok. Eu fiz um esqueminha aqui para minha fala, mas eu vou dar saltos, né? Porque o tempo é curto. Então, eu queria falar do compasso de espera que nós tivemos inicialmente com a suspensão das aulas, depois o que ocorreu depois da portaria 544 do MEC, em 17 de junho, a resolução do CONCEP na nossa universidade, e as decisões do curso de música. Nós ainda não começamos o nosso primeiro semestre de ensino remoto, então é por isso que eu vou fazer esse histórico rapidamente. Nós tivemos a suspensão das aulas no dia 19 de março, e aí julgava-se que esse tempo esse tempo de suspensão demoraria 20 dias, 30 dias, mas devido ao agravamento, né, da situação da Covid e o isolamento necessário, isso se prolongou muito, os alunos perguntavam se ia ter aula ou não, e a determinação da universidade é que as aulas estavam suspensas, inclusive as iniciativas do ensino remoto, porque isso implicaria em exclusão das pessoas que não estavam com os recursos para ter as aulas, enfim, isso poderia trazer um problema. Então, o que houve nesse período de março a junho foi uma universidade parada. E aí, nós temos muitos alunos que moram no interior, houve uma dispersão total e, assim, uma desmotivação dos alunos em relação ao curso, né? No dia 17 de junho, com a publicação da portaria 544 do MEC, então a universidade começou a se movimentar no sentido de consultar a comunidade acadêmica se ofertava ou não o ensino remoto, né? E acabou que sim, que consultadas as unidades, o ensino remoto foi admitido.
E isso é um ponto polêmico dentro da universidade, porque também temos a dimensão política disso. Existe um grupo de resistência na universidade que é contra o ensino remoto, né? Então, eles têm uma carta de manifesto, enfim, que explica, e a grande razão é justamente essa exclusão dos que não têm, apesar dos editais, né, que prevêem auxílio à compra de equipamentos e tudo mais, há toda uma discussão de exclusão em torno do ensino remoto, certo? Bem, mas aí a universidade apresentou para a comunidade, para ela avaliar e dar sugestões, o ensino remoto emergencial, que é o nosso ERE. Uns chamam ERE, outros chamam ERE, né? Então, isso se materializou na resolução 5294, do dia 21 de agosto, né? E enquanto se estava elaborando, discutindo essa minuta da resolução, a universidade abriu editais, ela promoveu o curso de capacitação para os professores. É importante a gente dizer que, pelo menos no curso de música, a gente não tem a tradição do ensino remoto. Então, nós estamos assim, essa capacitação é bem básica mesmo para a gente, né? Então, a partir do que está previsto tanto na portaria do MEC, quanto na resolução da universidade, que flexibiliza vários aspectos para os cursos poderem fazer seus planejamentos, o curso de música, se valendo dos aspectos de flexibilização, nós nos reunimos no dia 4 de setembro, agora, para tomar algumas decisões que fundamentam o nosso planejamento. Então, inclusive, eu quero citar aqui que o nosso coordenador está nessa reunião, o professor Jonathan Miranda, e se ele quiser fazer alguma complementação, ele pode interromper, por favor, né? Então, eu vou ler aqui algumas coisas que foram decididas por nós para o nosso planejamento. Primeiro, as disciplinas práticas elas foram canceladas, e também foram canceladas algumas disciplinas dos professores substitutos que tiveram seus contratos caducados. Nós adotamos as disciplinas síncronas e assíncronas tão somente, né? E aí o professor, ele escolhe como vai ser no seu planejamento, em que modo ele vai trabalhar. A oferta do plano A, né, já ofertada em 2020.2, ela permanece, e a gente pode ofertar a oferta B. A carga horária das disciplinas, o planejamento, ele foi pensado assim, 3 horas de planejamento para 1 hora de aula, certo? E aí, nós estamos justamente nesse período de planejamento, com todas as ansiedades e incertezas que a gente tem. A gente sabe que temos bons professores, temos o domínio do conteúdo, mas não temos tanto a fluência dos recursos na nossa mão, né? Que é um aspecto que nos impede, às vezes, de pensar fora da caixa, como se diz, né? Naquela expressão. Assim, como é que eu vou pensar o que eu sei no meio digital, né? E uma coisa que é possível entre nós é adotar qualquer tipo de meio de comunicação digital, né? Então, pode ser o WhatsApp, pode ser Google Classroom, enfim. Então, nós estamos nesse período de planejamento. A secretaria do curso ela vai retomar suas atividades agora no dia 21, né, em regime assim, reduzido, mas aí lá estarão bolsistas que podem
nos dá um apoio logístico sobre, digamos, se eu quiser fazer as minhas gravações de aula lá no ambiente da universidade, vai ter os equipamentos lá à minha disposição, os bolsistas para editar os vídeos, enfim. Diante dessa conjuntura nossa, da nossa inexperiência com o ensino remoto, e com as faltas que o curso tem, né? Porque nós estamos com 2 professores a menos. Então, eu trouxe algumas reflexões aqui, que aí já foram reflexões minhas a partir de coisas que eu observo da reação dos meus colegas no grupo, dos nossos debates, nas reuniões. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Ainda tem tempo, professora, fique à vontade. Tá. Eu queria fazer algumas colocações, assim, a respeito o tema que eu trouxe, o título que eu trouxe é A Natureza do Conhecimento Musical diante da situação emergencial do ensino remoto, né? Então, a música, como os professores já disseram, os meus professores que antecederam, ela é um saber na ação. A música é um saber na ação. Então, a aprendizagem... Tem algum microfone ligado aí? A aprendizagem, ela se dá como um ofício, né? Onde tem muito a demonstração, a repetição de um modelo, a expansão desse modelo, a acuração sonora, não é? Enfim, então, sendo assim, a parte presencial ela é fundamental, não é? Então, vamos pensar nas ações musicais. Tocar, compor, apreciar e ouvir, né? Compor, apreciar e executar, né? Que eu aí já estou falando do modelo CLASP, do Swanwick, que estariam fundamentadas num esclarecimento, digamos assim, da literatura, num sentido amplo, né? Literatura como que música é essa que eu toco, de onde ela vem, a estilística e o jeito dela ser, de uma forma geral, né? E que recursos eu uso para fazer essa música, né? A gente tem uma frase de um mestre de carimbó aqui em Belém, que ele, uma vez ouvindo um grupo de carimbó, ele disse assim, tá bonito, mas não é carimbó. Então, é isso que eu quero falar a respeito de literatura e de técnica. Na apreciação dele, ele disse assim, olha, tá parecido com carimbó, mas isso não é legitimamente um carimbó. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo a colocação. E aí, nós podemos ter outras ações, né? Quando a gente está no campo da música, falar sobre a música, pesquisar música. Só que fazer isso depende da gente ser um agente que tem ação musical. Escolher um material didático, começar por aqui ou por ali, não é? Depende de eu compreender muito bem esse saber na ação musical, né? Então, eu queria fazer isso como considerações iniciais para a gente se ver no cenário do ensino remoto. Então, eu vejo muito o ensino remoto como algo complementar a um conhecimento prévio que se construiu na relação presencial, né? Quanto mais eu tenho esse conhecimento prévio, dialogado, trocado, enfim, mais à distância eu vou conseguir compreender dados novos que se ancoram nesse conhecimento anterior, né? Então, aí vem a questão, a gente separa muito questão de disciplinas teóricas e disciplinas práticas, né? Então, o ideal seria a gente entender teoria
como uma normatização ou uma codificação da prática. E o ideal seria que a gente praticasse e entendesse a teoria daquela prática, e não o inverso. Então, isso torna a teoria também algo ancorado nessa memória prática, não é? E aí, feitas essas colocações, eu queria pensar que oportunidades esse ensino remoto traz para a gente. Eu acho assim, olhando da perspectiva dos que estão contrários ao ensino remoto, o argumento deles vai muito assim, que isso é uma oportunidade de, digamos assim, empobrecimento dessa relação essencial da música, o tal do sucateamento, né, do ensino, né? Por outro lado, a gente pode pensar que nós podemos potencializar esse aspecto de complementação do ensino da música ancorado nessa experiência presencial, né? Então, o professor pode pensar maneiras diferentes de dar aula, e quem sabe a gente venha a entender melhor o que é você aprender em rede, né? Conectando pontos por uma mudança metodológica que este meio vai demandar. Então, tem os dois lados da questão. Realmente existe, eu acho que existe, isso é uma maneira minha de ver, eu acho que existe, sim, a ameaça de, por pouco entendimento nosso, a gente achar que essa é uma solução como uma forma total, né? E isso venha como se fosse o salvador da pátria, né? O ensino remoto. Claro que quanto mais você está esclarecida da situação da função de cada abordagem, você sabe discernir muito bem o papel de cada um, né? Então, nós estamos nesse momento, nós estamos pensando tudo isso no nosso planejamento, nós estamos com os medos próprios do momento, né? Tem uns aspectos da resolução aqui da UFPA, que, por exemplo, o aluno, ele, de forma alguma, vai ser prejudicado. Então, ele pode entrar na disciplina, ele pode desistir da disciplina no meio do caminho, e tal. Isso foi a maneira como a resolução resolveu a questão da exclusão. Então, o aluno não existe reprovação. Na verdade é isso, não existe reprovação. E ele pode entrar, sair da disciplina, se ele não entender e tal, e muitos professores se questionam, sim, então por que tanto empenho do professor em elaborar, que ainda tem assim, né, como eu elaboro os recursos didáticos para ensinar, né, tudo voltado para a condição do ensino remoto. Bom, eu dei vários saltos aqui, certo? Eu queria só citar um livro que influencia muito a minha visão em relação às coisas, que eu acho que está ligada a essa natureza do conhecimento musical, que é prático, que é este livro aqui, que está esgotado, Ensino para a Compreensão. No fundo, ele defende o seguinte, você sabe o que você compreende. Então, e isso tudo vem da vivência, né? E aí, como é que eu vou resguardar essa vivência dentro de um ensino remoto? Eu, para mim, estimando, eu estou pensando assim, por exemplo, eu fiz alguns cursos durante esse período, eu fiz um curso de aprender a tocar música de ouvido, que é uma coisa que é uma formação que fica um pouco fora, né, do ensino conservatorial. A gente é muito ligado no que está escrito e não no texto auditivo. Então, geralmente é assim, você tem um tópico de conteúdo, em torno desse tópico você cria experiências, tanto de estudo mecânico, né,
como de criação, como de percepção, onde digamos assim, se o tópico for escala maior, né? Então, eu posso trazer uma aula para o meu aluno sobre escala maior, falar da estrutura intervalar da escala maior, cantamos a escala maior, e aí eu vou pedir para ele que ele, na sua atividade de aprendizagem, ele repita essa escala maior, ele identifique, ele vá atrás de escutar alguma música que ele identifique a estrutura dessa escala maior, que ele componha um pequeno trecho musical com a escala maior. Então, eu estou propiciando para ele várias experiências de várias perspectivas em torno de um tópico. Eu acredito muito nisso, porque eu assisti uma entrevista ontem muito boa do curso de biomedicina só com alunos do centro acadêmico. E eles estavam falando da experiência deles com o ensino remoto. Eles disseram tantas coisas interessantes, como a professora falou há pouco, a Carolina, que a gente tem que escutar os alunos, né? Então, eles falaram sobre sobrecarga de conteúdo, diversidade e não padronização, por exemplo, do meio em que vai ser feita a coisa. Então, hoje a aula é no WhatsApp, depois a aula do fulano é no Classroom, ou outra no Moodle, então isso está exaurindo os alunos. Eles defenderam compreensão de parte a parte, eles falaram da invasão à privacidade, tanto do aluno quanto do professor, né, de dispor de um lugar na sua casa, da invasão à sua casa ou ao seu horário de descanso, um espaço que é um espaço de descanso, está sendo um espaço de estudo. Eles falaram de formas de avaliação, de como cobrar frequência. Então, é muito difícil a gente pensar que os modos de ação serão iguais ao presencial, né? Isso já foi conversado entre nós também. Não é uma transposição do presencial para o virtual, não é. Então, tudo tem que ser redimensionado. Tanto é que nós pensamos em 3 horas de preparação para 1 hora de aula. Então, gente, mais ou menos, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu vou soltar aqui essa bombinha e vamos ver no que vai dar. Não sei se a gente ainda tem tempo, são 18h25. O que eu quero dizer é que o curso de música aqui de Belém do Pará, que tem ótimos professores, embora nosso corpo docente esteja reduzido, e talvez até essa dificuldade force a gente a ser mais do que a gente é, não é? Então, eu quero dizer que o curso de música vai tocar de ouvido para o bem ou para o mal. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Muito bom. Muito obrigado, professora Ana. Nós temos, então, aqui grandes reflexões que foram trazidas pela professora Cristina, pelo professor Júlio e pela professora Ana. E agora nós queremos oportunizar também que vocês que estão aí, professores e alunos, que desejarem fazer alguma pergunta, pode fazer agora. Se desejar abrir o microfone e abrir sua câmera também, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Vou dar 5 segundos aqui, se alguém não se manifestar, eu faço a pergunta para vocês. Professor Eduardo Pacheco, coordenador do curso de pós-graduação da UERJ, se desejar fazer alguma consideração também. Professor Jonathan Miranda, da Universidade Federal do Pará, coordenador do curso de música, não é isso, professora Ana? Ok. Se desejar falar também, fique à vontade. Professor Eduardo. Não, falar uma coisinha bem rapidinha, assim, ou duas. Primeiro, essas salas aqui não foram feitas para isso.
né? A gente está subvertendo, elas não foram feitas porque a gente está fazendo, quer ter aula, quer ouvir gaita, quer ter várias pessoas falando ao mesmo tempo. Eu não tenho dúvida que no máximo do máximo, no final do ano que vem, elas vão servir para isso. Tá? E a outra coisa é que nunca mais nenhum de nós, professores, vai viajar para fazer banca em outra cidade. Tem coisas que não voltam mais atrás, e uma delas é esse espaço aqui. É verdade. Exatamente. Alguém mais, professor? Obrigado, professor Eduardo. Alguém mais, professor Jonathan, deseja complementar, deseja fazer alguma pergunta? Professor Jonathan está aí ainda? Complementar um pouquinho a fala da professora Ana, que esse privilégio de falta de professores não é só de vocês, e nós na UERGS temos esse problema desde sempre, desde que a universidade existe, né? Desde que o curso existe. Nós temos uma situação de um professor que faleceu por problemas de saúde e até hoje não há alguns anos aí, até agora, não teve concurso, não teve nada para substituir. E nós tivemos que assumir vários componentes, professores substitutos que vieram, passou o tempo, saíram e não foi recolocado ninguém no lugar deles. Então, esse processo desse acúmulo de trabalho com os professores, a gente passa por isso aqui também, acredito que em outras instituições também passa, isso é realmente um problema. Exato. Nós temos, professora Ana, eu queria fazer uma pergunta. A Universidade Federal do Pará, ela fez um levantamento das condições socioeconômicas dos alunos para verificar a questão da disponibilidade que eles tinham, do acesso, na verdade, às tecnologias. Você pode falar um pouquinho sobre isso, como é que foi o resultado, se o resultado foi favorável? Eu não sei se o curso de música da UFPA funciona só em Belém ou tem outros campos, na verdade, no interior, que funciona a música também. E como é que vocês consideraram essa realidade? Na verdade, existe muito essa coisa do aluno que não tem o recurso, por isso os editais, né? Hoje eu estava tentando rever a reunião de aprovação da nossa resolução, e eles fizeram, sim, um levantamento, mas responderam aos questionários apenas 20% dos alunos regularmente matriculados na UFPA. Então, não sei se isso é representativo, mas muitos... eu não sei exatamente o percentual, mas eu sei que a incidência de pessoas sem o recurso é bem... considerável, assim, né? Certo. Nós tivemos na Universidade do Estado do Pará, na verdade, o que a gente chama de auxílio conectividade, mas também, que na verdade, resumindo, é um chip que você tem acesso, que é disponibilizado para o aluno, mas que nem todos, na verdade, têm essa possibilidade. Nós temos alunos no curso de Vigia agora, no campus de Vigia, nós temos no campus de Santarém, nós temos no campus de Marabá, além de Belém, né, do campus central ali de Belém, nós temos essas três, o curso funcionando em 3 cidades, na verdade, no Pará. Então, há um déficit muito grande de acesso às tecnologias, né? Então, muito embora os editais garantam o básico no que diz respeito ao acesso à tecnologia, isso não contempla todos os estudantes. E a nossa preocupação é exatamente que, por exemplo, já foi falado pela assessoria pedagógica que os alunos, pelo menos da UEPA, eu não sei como é que vai funcionar na federal, mas que os alunos da UEPA não concluirão o curso em 4 anos. Isso é impossível, né? Segundo a visão da assessoria pedagógica, é impossível você concluir esse curso em 4 anos. Então, por disso, não há ainda uma estratégia efetiva, um planejamento, até porque tudo é muito novo,
um planejamento para que esses alunos, na verdade, eles sejam, eles se formem nos 4 anos. Então, a gente já está na nossa terceira reunião, na UEPA, na verdade, tentando verificar as possibilidades desse retorno remoto. E eu percebo uma semelhança, tanto da Federal quanto da UERGS e da UEPA, e, claro, em se tratando de curso de licenciatura em música, algumas disciplinas, digamos assim, de cunho mais teórico, estão sendo ofertadas, na verdade, né, por exemplo, como o próprio TCC, na verdade, orientação de TCC, né, e essas práticas, na verdade, por exemplo, o pessoal que está no 4º ano agora, que faz na UEPA prática de banda, como fazer a disciplina prática de banda, que consiste exatamente na constituição, na construção de repertório, tem toda uma preparação para ensaio, essa coisa toda. Então, como fazer isso? Essa disciplina provavelmente não poderá ser ofertada na UEPA, exatamente por conta do ensino remoto. E aí está a grande preocupação no que diz respeito à formação, principalmente dos alunos do 4º ano. E aí eu tenho uma pergunta, qualquer um dos 3 pode me responder. O retorno que está sendo pensado, tanto na UERGS quanto na Federal, na verdade, tentando alcançar os alunos do 1º ao 3º ano, ou só os alunos concluintes? Como é que vocês estão pensando isso, esse retorno? Oi. Na verdade, assim, o que a gente está... Cada curso, né, cada colegiado de curso está organizando, ou já organizou, porque a gente já começou essa semana, né? Mas o que a gente sempre foi orientado a cuidar, né? Obviamente, os estudantes formandos, para que eles possam, então, finalizar, mas tentar ofertar o que for possível, né? Mas, com certeza, a semelhança do que está acontecendo na UEPA, os nossos alunos não irão se formar naquele tempo que poderiam se formar caso estivesse na normalidade, né? Então, a gente tem procurado fazer um olhar, o nosso curso de música, por exemplo, está tendo esse olhar, mas é inegável que nós não conseguiremos, com certeza, acolher a todos e todas, né? Acho que é um pouco por aí o que a gente tem. E, professora, no que diz respeito aos editais de auxílio conectividade, o que a UERGS tem de efetivo no que diz respeito a esse auxílio e como é o critério de disponibilidade para esses alunos, de que forma eles têm essa ajuda, esse auxílio? Ok. Isso também foi algo que foi possível até, eu me espantei de termos conseguido isso, né? Mas houve uma aquisição, eu não me lembro, acho que tablets também e chips foram ambos, né, adquiridos pela universidade e, em princípio, né, nós temos na nossa universidade, nós temos a figura dos estudantes hipossuficientes, que tem justamente relação com a questão do poder aquisitivo, enfim, né, de não ter condições de estar comprando as coisas e tal, então eles se declaram e há toda uma questão para os hipossuficientes, certo? Então, em princípio, esses estudantes estão nessa listagem dos que receberam, mas também eu observei, e eu não sou coordenadora do curso de graduação, mas eu observei que o pessoal também, os coordenadores de curso, cientes das necessidades dos estudantes de teatro, dança, música, artes visuais, por exemplo, e música, também informaram os nomes daqueles estudantes que não tinham condições de ter uma conectividade adequada a fim de que pudessem, então, participar. Então, houve esse procedimento da UERGS. É claro que a gente não consegue atender todo mundo, né? Eu sei que há vários estudantes com problemas que, mesmo tendo acesso à internet, são acessos muito difíceis, muitas vezes, que não conseguem oportunizar efetivamente a participação no semestre, né? Mais ou menos por aí. Ok, professora. Professora Ana Margarida, na Federal, você falou que vocês tiveram também editais de auxílio conectividade. Qual foi esse auxílio?
E como vai ser a distribuição tanto dos alunos? auxílio de dados para acesso à internet, quanto de aquisição de equipamento. Parece que R$ 1.200 para adquirir um tablet, enfim. Só que o quantitativo não chegou a responder para todas as pessoas que têm necessidade. Não contemplou todo mundo. Ok, professor. Eu acho que Você me perguntou antes, o nosso curso ele só funciona em Belém, mas nós tivemos atuamos muito no Parfor, porque o Parfor é muito forte aqui na região norte, né? Então, tivemos várias turmas de Parfor aqui na região do Baixo Amazonas e aqui mesmo próximo a Belém. Mas o curso matriz mesmo é só aqui em Belém, só uma turma por ano. Ok, professor, obrigado. Na UEPA nós temos como eu falei agora há pouco, eu acho que nisso a gente não está tão parecido, que na UEPA nós temos esse auxílio conectividade, que é, na verdade, um chip que é disponibilizado para alguns alunos. Mas existe um trabalho muito forte em cima da capital, né, em atender os alunos da capital. Então, em geral, os alunos do interior, eles não são beneficiados por essas políticas na sua integralidade, há uma cobrança muito grande. E como o curso de música está não só na capital, mas também em Vigia, Marabá, Santarém, é muito difícil assim, a gente considerar um retorno remoto e considerar, digamos assim, uma certa equidade de oportunidade se a gente pensa apenas na capital e esquece o interior. Então, parte da resistência de alguns docentes se dá exatamente por conta disso. Se é para atender a todos, busquemos condições para que realmente, pelo menos a grande maioria, seja atendida. Mas essa política que beneficia a capital em detrimento do interior é uma política que, ao nosso ver, na verdade, ela é excludente, ela acaba por beneficiar alguns e, digamos assim, prejudicar outros. Porque, por exemplo, como eu falei agora há pouco, o aluno que vai fazer prática de banda e, por conta de morar no interior, que tem pouca condição, na verdade, ou nenhuma condição de acesso, ele deixa de fazer a disciplina prática de banda, ele teria, em princípio, que fazer no próximo semestre, mas isso não é garantido, ele não tem a garantia de que essa disciplina será ofertada no semestre que vem, porque essa disciplina não é ofertada nesse semestre, né? Então, isso acaba aprofundando um problema, e isso, assim, se a gente for pensar em educação musical, na verdade, nós, como educadores musicais, é importante fazer isso, e observar, como a professora Cristina falou no início, né, na sua oportunidade, observar o que os alunos trazem, porque muitos deles têm trazido suas frustrações para nós, eu tenho escutado essas frustrações, exatamente porque o contexto sociocultural econômico onde eles estão inseridos, o contexto socioeconômico deles não permite efetivamente que eles tenham. Você tem uma ideia, eu ministrei aula em Vigia, e nós temos alunos que atravessam ali o rio de Colares para ir para Vigia para poder ter aula, e muitas vezes eles dizem assim para nós: professor, desculpa que eu não vim ontem para aula porque não teve barco. Você está entendendo? Então, vivem numa certa dificuldade e esses acabam sendo, e essa é a nossa preocupação, de certa forma, prejudicados no que diz respeito a esse contexto. Já os que estão na capital, queira ou não queira, digamos assim, tem uma possibilidade melhor, tem acesso a uma lan house, tem acesso, de repente, a um colega que tem uma boa internet, com boa banda larga, mas não é o caso dos interiores. Então, na UEPA, especificamente, eu tenho colocado essa situação quando a gente pensa em educação musical, democrática, para todas, justa, igualitária, a gente tem que considerar não só as atividades que são desenvolvidas na capital, mas aquelas que são desenvolvidas também no interior. É um curso, é uma universidade só. Então, as políticas precisam alcançar a todas elas, todas essas turmas, na verdade, que são formadas no interior. A gente, eu não sei se alguém deseja mais fazer alguma pergunta,
nós estamos caminhando para o nosso final da nossa mesa de hoje, que tratou sobre as possibilidades e impossibilidades do ensino remoto. É tudo muito novo para nós e nós planejamos essa mesa exatamente para tentar ter uma reação anímica, digamos assim, um ânimo renovado no que diz respeito a pensar essas estratégias. Ouvindo a professora Cristina falar, ouvindo a professora Ana e o professor Júlio falar também, isso, de certa forma, nos abre uma esperança de que a gente também, na UEPA, a gente conseguirá, de alguma forma, alcançar essa totalidade dos alunos. E eu vou ser muito franco com vocês, o Estado do Pará hoje vive um processo político muito complicado, no que diz respeito, a UEPA vive um processo político muito complicado, eu acho que é importante trazer isso aqui. No que diz respeito à própria questão do professor, não é necessariamente a falta do professor, mas a falta de investimento no professor, a falta de investimento na própria educação, na própria universidade, e existe uma política na educação paraense que é exatamente fazer mais com menos. Então, isso é um prato cheio para essa política neoliberal, no que diz respeito a você fornecer muitas atividades com pouco investimento. Então, você tem, hoje o professor tem um computador em casa, hoje o professor tem condições de comprar, eu comprei, aliás, meu filho comprou para mim esse headphone, eu nem sabia como usava, ele que me ajudou a mexer aqui, usar, é eles que me ajudam aqui no acesso à internet, mas o fato é que nós começamos a incorporar esse modus operandi, na verdade, mas a questão é que investimento real está se fazendo do Estado, da universidade, no que diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo. É claro, eu acho que eu conversei sobre isso com a professora Cristina, antes da nossa reunião. É claro que nós, como docentes, nós precisamos fazer nossa parte, buscar as melhores alternativas, e nós temos uma vocação para isso. Nós temos assim um sacerdócio que não nos permite ficar esperando as coisas acontecerem, a banda passar, mas a gente vai lá e toca junto com a banda, rege junto com a banda, se faltar o bumbo, a gente toca o bumbo, se faltar o clarinete, a gente pega o clarinete. A gente tem isso na nossa veia de educador musical. Mas eu acho assim, trazendo uma reflexão muito pessoal, eu avalio que é importante, é fundamental também que nós exerçamos uma postura, digamos assim, política, no sentido de buscar também, como nós estamos fazendo, os professores estão fazendo, pensando, se reunindo, mas buscar estratégias para que, isso é difícil, porque nós vivemos numa conjuntura sociopolítica muito difícil, mas nós buscarmos também um protagonismo político que favoreça, na verdade, com que haja um investimento efetivo. Eu não estou aqui falando sobre aumentar necessariamente o salário do professor, isso é muito bom e nós aceitamos sem dúvida nenhuma. Agora, não é isso que nós estamos falando, eu estou aqui me colocando, e os professores já fizeram as suas falas, já colocaram isso também, nós precisamos escutar os alunos, o que é que os alunos falam sobre isso. Aqueles que não têm condições, será que têm coragem de nos procurar e dizer assim, professora, desculpe, mas a minha casa é de madeira e o único local onde tem uma janela que pode dar uma claridade, eu tenho uma luz, assim, eu não gosto de mostrar, eu tenho vergonha, ou então eu não tenho computador para acessar. Será que eles têm coragem efetiva de falar isso? Ou é muito fácil apenas se ausentar do espaço de conhecimento, do espaço universitário? É mais fácil fazer isso do que se declarar, Eu vi outro dia no Facebook uma criança que a mãe disse assim, filho, nós somos pobres. E ele começou a chorar, está no Facebook, isso é divertido para quem vê ali, Mas a criança chorando copiosamente, dizendo assim, mãe, nós somos pobres, mãe. E ele começa a chorar porque ele não quer ser pobre. Ele quer ter condições também. Então, nossos alunos, aqueles que não têm condições, será que ficam à vontade, talvez, de dizer para a gente, professor, olha, eu não tenho condições, meu pai não está trabalhando, minha mãe, eu não tenho, eu ganhei esse chip aqui da universidade, mas eu não sei nem como lidar com isso, eu coloco no meu celular, mas o meu celular não pega isso. Quer dizer, é fundamental que nós ouçamos, na verdade, nossos alunos e que nós possamos construir, e aí está a minha fala, assim, e deixo em aberto para os professores, é uma incomodação apenas minha, mas eu acredito sinceramente, e a professora, eu tive a oportunidade de fazer o prefácio de um dos livros da professora Cristina, que muito me honra,
e ela diz o seguinte, que é fundamental escutar os alunos, que a gente não pode construir uma educação sem escutar os alunos. Mas, às vezes, eu fico pensando que, às vezes, nós escutamos mais as resoluções do que os alunos. E eu, particularmente, queridos e queridas, eu me nego a cumprir resoluções, e fiz isso em reunião recentemente, eu me nego a cumprir resoluções que não estejam diretamente ligadas com as categorias docente, com a categoria discente, e que sejam reflexos dessas categorias. A instituição, André Selar fala sobre isso, a instituição não tem cérebro, a instituição não tem afetuosidade como tem os professores. A instituição é a instituição que lida com papel, que lida com processos administrativos, que lida até com a punição do professor quando ele reage negativamente a um chamamento desse, autocrático, monocrático, muitas vezes. Então, é fundamental que nós ouçamos nossos alunos, é fundamental que nós tenhamos um protagonismo no que diz respeito a isso, no sentido de providenciar ou discutir também políticas públicas, e aí o professor Eduardo trouxe para nós agora uma questão que eu concordo com ele plenamente. Daqui a pouco, as defesas, eu já participei de várias defesas que, na verdade, são feitas pelo MIT. Então, daqui a pouco, eu não preciso mais estar convidando a professora lá do Rio de Janeiro para fazer parte da minha banca, já está acontecendo isso. Então, isso aqui não vai ser abandonado mais. Mas, peraí, não vai ser abandonado para nós. Mas será que alguns alunos já tiveram pelo menos o primeiro contato com essa plataforma ou com a tecnologia para poder ter acesso à plataforma? Então, é muito importante a gente pensar que se essa tecnologia, essa nova modalidade, tiver a sua perenidade garantida, beleza. Mas como nós garantiremos isso para os nossos alunos? Então, pensar nas tecnologias, pensar na apropriação das plataformas, sem pensar efetivamente nos nossos alunos, eu acho que a gente acaba aprofundando essa desigualdade social, que não é de agora, né? Não é de agora, no tempo presencial, no ensino presencial, há também, sem dúvida nenhuma, houve também a exclusão de muitos alunos. Eu tive alunos na minha sala, a professora Cristina, a professora Ana, o professor Júlio, o professor Eduardo. Eu tive, na minha sala de aula, alunos cegos, e ele sentava ali, eu estava falando, e eu preocupado aqui, meu Deus, o que eu faço? E era numa época que eu estava começando na UEPA, e eu não sabia muito o que fazer, e eu falava, ele perguntava, e eu dizia, senhora, vocês conseguem ver aqui essa partitura? Vamos analisar esse trecho, é uma forma binária ou ternária, quer dizer, como trabalhar isso? Então, essa questão da inclusão, e esse aluno, na verdade, eu lembro muito claramente que ele abandonou o curso, né? E quantos alunos, a partir de agora, abandonarão? Eu tive um problema recente, a professora sabe o caso, mas de um aluno que eu fiquei sabendo que ele não participa das nossas atividades do projeto Trilhos Sonoros, que eu coordeno, exatamente por conta de timidez de aparecer no... Você está entendendo? Esse é o problema, e se excluiu das atividades. Né? Então, fica aqui uma reflexão a partir das falas dos professores, que eu acho que é fundamental da gente pensar agora, não só no Moodle, não só no Meet, mas que a gente pense agora efetivamente nos alunos. Né? Eu estava vendo a conversa aqui da professora Cristina com seus alunos, e muito me alegra, e eu tenho visto isso na prática, porque eu faço parte dos grupos de pesquisa e de outros grupos, e como essa conectividade humana, digamos assim, permaneceu, apesar do distanciamento, mas permaneceu no grupo, só que, infelizmente, essa não é a realidade, a regra geral. Né? Na verdade, eu considero, professora Cristina, isso uma grande e abençoada exceção, uma grande e abençoada exceção, porque nós temos no Brasil uma injustiça social muito encravada no nosso povo, uma maioria, uma grande maioria com grandes problemas de acesso à tecnologia, às políticas públicas, de saneamento, de educação, de saúde, isso está todo dia aí para a gente ver. Tá? Então, eu quero agradecer, não sei se a professora Cristina, a professora Ana, o professor Júlio desejam fazer algumas considerações, eu abro o microfone para vocês agora para nós finalizarmos, e logo depois a professora Cristina, para acalmar um pouco a nossa alma, vai trazer a poesia de sempre, né, que ela faz para nós, tá bom? Fique à vontade, professora Ana, Júlio e professora Cristina, se quiserem fazer alguma consideração. Eu vou falar agora, então, para
porque depois a Cristina, então, vai fazer essa vitamina aqui para nós, vai trazer essa vitamina através do poema, e dizer, professor, que estou muito contente de ter participado dessa mesa redonda, de ouvir a professora Ana, de ouvir a professora Cristina, de te ouvir o professor Carlos, e dizer que esse teu apelo, assim, que é para que a gente ouça nossos alunos, isso aí, Boaventura de Souza Santos, ele traz ali num texto que fala sobre a universidade do século XXI, uma terminologia para isso, que se chama pluriversitário, que é trazer o conhecimento de fora da sociedade para dentro da universidade, principalmente daquelas camadas mais humildes, é isso que ele fala lá na Ecologia dos Saberes e tal. Então, é só para lhe dizer sobre isso, né, porque a gente tem gente preocupada com isso e buscando discutir isso e refletir no âmbito universitário, né? Nós temos uma situação aqui no Rio Grande do Sul atípica dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma eleição para reitor, onde o reitor escolhido para assumir a universidade é o menos votado. Então, que democracia vivemos no nosso país, né? Se não é, então vamos ter eleição e colocar o presidente que ficou em quinto lugar na eleição, porque não precisa, né? O povo escolheu, a comunidade acadêmica escolheu um reitor por maioria e o governo não aceitou, né? Então, Sim. esses problemas a gente vive, né? Tempos estranhos nós vivemos, né, atualmente. Né? Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e espero estar mais vezes, né? Sem dúvida, professor. Para a gente trocar essas ideias, e lamento muito que a situação, principalmente aí na Universidade Federal, de não ter iniciado ainda as atividades, isso aí foi uma forma que se achou no momento típico de situação de guerra mesmo, né? Não é uma situação assim, é uma situação de exceção, então não tem o que... A gente está tentando manter a atuação no formato que apareceu, mas isso com certeza não será pelo resto da vida, né? É um aprendizado, a gente melhorou, eu espero que a gente melhore, não que a gente tenha melhorado, porque a situação não passou, mas eu acredito que a gente vai... Quem tem uma sensibilidade como nós, da área da música, da área da educação, com certeza a gente vai sair dessa bem melhor do que a gente está aí nesse meio, né? Muito obrigado. Obrigado, professor Júlio. É muito bom ter você aqui conosco, tá? Sem dúvida nenhuma, teremos outras oportunidades. Muito obrigado. Fazer alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer o convite, gostei muito de participar, de saber como é que está o andamento em cada parte desse Brasilzão grande, né? E dizer que a gente aqui vai fazer nossas tentativas também. Espero a gente não perder o contato. Muito obrigada. Legal, professora Ana, é um prazer tê-la aqui também. Vamos ter outras oportunidades e a gente, quem sabe agora, a gente possa estreitar mais essa relação com a Universidade Federal neste projeto de extensão e ter outros colegas lá da universidade, né, conosco aqui para debater esses temas da educação musical. Muito obrigado. Então, finalizamos com a professora Cristina, tá? Quero agradecer a todos e a todas pela oportunidade. Na semana que vem, nós continuamos debatendo o ensino remoto, só que a partir do olhar do discente, do aluno, tá certo? Nós temos uma previsão de programação até o dia 17 de dezembro, com mesas já agendadas, na verdade, programadas. Fizemos isso com a professora Cristina ontem, e estamos já com grandes temas para discutir até o 17 de dezembro. Contamos com a presença de todos e divulguem esse evento. Muito obrigado, professora Cristina, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. E a palavra está com a senhora. Obrigada, professor Augusto. Muito obrigada, professora Ana, adorei ter lhe conhecido, então nós vamos estreitar os laços para poder fazer muito mais junto, uma grande satisfação. Querido professor Júlio, muito obrigada pela acolhida, a solicitação e vir fazer
compartilhar conosco também os seus conhecimentos são tão importantes. Professor Eduardo, que está aqui, queridos e queridas alunos e alunas, meus orientandos, enfim, todo mundo aqui, o pessoal lá do Pará e de outros lugares que eu amo tanto e a gente tem a satisfação de se encontrar semanalmente. Então, muito obrigada a todos e a todas. E para nós finalizarmos, então, esse momento, estou trazendo um material diferente para nós hoje. Estou trazendo, não sei se já ouviram falar, Balthazar Gracian. Balthazar Gracian, ele viveu lá no século XVII, ele é de 1647, esse material, e eu trago aqui um livro dele, que é um conjunto de aforismos, que são essas pequenas sentenças que trazem, de uma maneira muitas vezes filosófica, ensinamentos para a gente. Então, é a arte da prudência que eu estou trazendo para nós, para compartilhar, e que tem uma alcunha, este livro também, como um oráculo manual. Esse material aqui, ele é muito importante e traz para nós estratégias para conhecer, julgar e agir. Eu selecionei para hoje justamente porque esse é o momento que nós estamos de conhecer coisas novas, julgá-las e agir neste momento. Então, de Balthazar Gracian, que era um jesuíta espanhol, eu trago para vocês, então, e para nós nos deleitarmos, o aforismo número 195, e ele diz o seguinte: não existe ninguém que não possa ser mestre de alguém em alguma coisa, e não há quem exceda quem excede. Saber valer-se de cada pessoa é útil saber. O sábio estima a todos, pois reconhece o que há de bom em cada um e sabe como custa saber e fazer algo bem feito. O tolo despreza os outros por ignorância do que é bom e porque sempre prefere o que é pior. Então, conosco um pouquinho o saber apreciar do Balthazar Gracian, esse jesuíta lá do século XVII, que foi muito conhecido esse material e talvez para nós hoje seja um pouco desconhecido. Então, a arte da prudência para todos nós. Um beijo grande. Por favor, abram suas câmeras. Abram suas câmeras que a Fabiane e o Glauber vão fazer umas fotos, por gentileza. É o teu papel aqui, Fabiane. Emprego novo na quarentena. Aí, que beleza. Isso, batendo uma Fazer foto. agora fotos de casamento pelo Meet. Mais alguém vai abrir? Dani, Mário. Pronto, Niel. Grande Niel, grande Chico. Olha, com os cabelos azul. Aplausos a todos. Tá, então vamos nós. Tirar para tu não ficar pequenininha lá, tá? Senão Fui excluída lá no cantinho da disciplina. Digam X. Ok? Obrigado a todos e a todas. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Até, abração. Um abraço. Tchau.